Você já parou para pensar no passado e suas previsões para o futuro? Vamos explorar figuras como Baba Vanga e Nostradamus. Essas previsões ainda ressoam hoje, especialmente quando analisamos o que pode ocorrer em 2026. Vamos entender como essas profecias estão ligadas a seus contextos históricos e por que elas importam. Esse diálogo entre passado e futuro nos ajuda a refletir sobre a complexidade da história e suas lições. Baba Vanga, mística búlgaro, ficou famosa por suas previsões enigmáticas no século XX, intrigando muitos. Nostradamus, médico e astrólogo do século XVI, também deixou um legado de profecias, publicadas em As Profecias. Ambos, separados por séculos, possuem similaridades em suas visões e no impacto cultural que causaram. Suas previsões para 2026 chamam atenção. É fascinante entender o que cada um previu para esse ano. Baba Vanga previu grandes mudanças e guerras. Nostradamus, eventos de transformação e renascimento. Mas como eram suas vidas? Baba nasceu em meio a uma Bulgária tumultuada. Nostradamus viveu durante a Renascença. Explorar seus contextos nos ajuda a entender melhor as profecias e o que elas refletem sobre suas épocas. Quando falamos das profecias de Baba Vanga, notamos que ela previu desastres naturais e crises sociais com um tom alarmante. As catástrofes que ela mencionou incluem inundações e terremotos, que muitas vezes refletem preocupações atuais da sociedade. Por outro lado, Nostradamus abordou as suas previsões de forma mais enigmática e cheia de simbolismos, como quatrains obscuros. Suas crenças refletiam uma época marcada por guerras e incertezas, o que gera dúvidas sobre suas verdadeiras intenções. Entre as profecias de Nostradamus, alguns acreditam que ele previu a ascensão de líderes políticos controversos. Essas interpretações geram discussões e debates, pois misturam história e ficção de formas intrigantes. Vamos focar agora em uma previsão específica, a que fala sobre 2026. O que será que deturpam ao longo do tempo? As fontes que temos sobre essas previsões são limitadas e frequentemente interpretadas de maneira enviesada. Entender as referências é fundamental para não cair em armadilhas de interpretações precipitadas. Por exemplo, uma profecia de Nostradamus poderia referir-se a uma crise global, mas ocorrerá de fato? Vanga mencionou uma mudança climática drástica que geraria mudanças na geopolítica mundial, mas como isso se conecta com hoje? Essas questões nos fazem refletir sobre como a história tende a se repetir e como estamos mais conectados do que pensamos. Um aspecto interessante é como diferentes culturas interpretam essas profecias de maneira única, moldando suas próprias narrativas. No fim, a reflexão sobre essas questões nos leva a pensar no papel da profecia na cultura humana e suas consequências. Ao considerarmos as previsões, é essencial entender o contexto histórico em que foram feitas. Baba Vanga e Nostradamus viveram em tempos de grandes crises. Essas previsões, muitas vezes vistas como meras coincidências, refletem o medo e a esperança das sociedades em tempos difíceis. Isso nos faz pensar. Por exemplo, durante a epidemia de peste, as pessoas buscavam respostas em profecias. Será que essa necessidade de interpretar está dentro de nós? Hoje, muitos olham novamente para essas figuras, tentando entender o que elas podem nos ensinar sobre nossas ansiedades contemporâneas. Nada impede que, em momentos de crise, as palavras de Nostradamus e Baba Vanga sejam vistas como um guia. Mas até que ponto isso é seguro? As previsões devem ser interpretadas criticamente. Pode ser um erro ignorar o seu valor cultural e histórico em meio à modernidade. Portanto, ao refletirmos sobre essas tradições, conseguimos um vislumbre do desejo humano de entender o desconhecido em tempos de incerteza. Ao analisarmos as previsões de Baba Vanga e Nostradamus, percebemos que elas refletem a luta humana por significado em tempos difíceis. Essas profecias não apenas atraem interesse hoje, mas também nos fazem questionar nossas próprias ansiedades e esperanças futuras. Olhando para o passado, notas de certas previsões se entrelaçam com a realidade histórica, mostrando como as crises sempre moldaram a sociedade. Refletindo sobre tudo isso, que lições podemos tirar para o presente e futuro? A história nos ensina a enxergar além das incertezas.